Olá a todos, meu nome é Cássio e eu, junto com os professores Miguel Moreira, Marcos Santos, Carlos Gomes e Igor Costa, a gente desenvolveu esse trabalho aqui que eu vou apresentar agora, cujo título é Classificação das Unidades da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica mediante o uso do eletromão. Vou falar rapidamente desse trabalho aqui. Antes eu queria dar uma contextualizada, sobre o que a gente, da onde que a gente entrou para desenvolver esse trabalho, basicamente em cima das instituições de educação, né? Hoje a gente sabe que a educação fotocentral em diversos níveis e alguns efeitos são claramente benéficos, então as instituições elas são muito cobradas no sentido de estabelecer comparação entre elas, né? E uma forma de obter essa comparação, essas avaliações, são através dos rankings, né? Oferece uma forma rápida e simples de comparação, e são de grande utilidade para estudantes, sociedade, governantes, né? E sob esse ponto de vista do ranqueamento da ordenação, os rankings podem ser enxergados, observados como processos de apoio à tomada de decisão, né? Ou seja, você tem a ordenação de alternativas em caso de equivalências, de modo completo ou parcial, né? A partir da preferência dos decisores, ou uma classificação através de cada alternativa em uma classe definida, né? Por nome estabelecido, ou seja, sob o ponto de vista, né, de processo de decisão, de apoio à tomada de decisão, os rankings eles se encaixam dentro dessa perspectiva, né, de estabelecer ordenação, estabelecer classes e por aí. Por isso que é importante a gente chegar dessa forma. Então, o nosso ponto de vista aqui, ele vai se concentrar na rede federal de educação profissional científica e tecnológica, né? É uma rede, no caso no Brasil, que é focada na promoção da educação profissional tecnológica, e ela contempla cursos de graduação, mestrado, doutorado, mas também cursos técnicos de nível fundamental e médio, ou seja, a realidade dela em relação à abrangência desses cursos que ela oferece, ela é bem distinta das outras grandes instituições educacionais do Brasil, né, como tem várias universidades, né, centenárias, e a rede federal ela tem essa distinção, né. Com isso é uma rede muito grande e muito variada em relação aos cursos e às possibilidades que ela oferece, né? E a extensão dela, né? São 38 institutos, 22 escolas técnicas vinculadas às universidades federais, né? O Colégio Pedro II, que também tem centenário, e dois centros de federais de educação tecnológica, o Cefet. Então, uma rede muito grande, de grande importância, né, dentro da educação no país, né? E só que a análise do desempenho dessa rede, ela é feita de uma forma, né, que são através desses 12 indicadores que são divulgados anualmente, né? Esses 12 indicadores que a gente vê aqui nesse quadro aqui ao lado, que eles abrangem vários aspectos, né, de inscritos por vagas, matrículas, fluxo escolar, matrículas por professor, gastos, ou seja, são vários aspectos muito importantes, porém não há uma definição daqueles indicadores que seriam mais importantes ou não, ou seja, você não tem uma priorização, né, de critérios em relação a esses indicadores, né, e o que dificulta, né, a planejamento de priorização, impossibilita uma análise conjunta, né, e a tomada de decisão, né, nesse contexto também fica dificultada, né, por não haver essa delimitação de preferências ou prioridades, né. Então, o objetivo do trabalho aqui foi desenvolver uma proposta de ordenar e classificar essas unidades da rede mediante um processo de análise de apoio à tomada de decisão multicritério. Para isso, a gente estruturou o problema através do velho Focus Thinking, né, que a gente consegue estruturar um problema de uma forma mais racional. E a partir dessa estruturação, a gente selecionou um método de apoio à tomada de decisão e aplicou o método, né, e a partir disso a gente demonstra também alguns resultados e algumas conclusões, né. Então, falando aqui rapidamente da estruturação do problema, a gente utilizou dentro da metodologia do Value Focused Thinking, a gente, a gente tem duas fases bem distintas, né, para conhecer o problema, estruturar o problema e estruturar a decisão, né, e tudo isso é muito baseado nos valores que você persegue ao propor a solução desse problema. Então, aqui está um resumo dessas fases aqui, né? E basicamente na fase divergente, né, a gente tem a consulta a gestores educacionais que foi realizada, a consulta em outros rankings, como por exemplo o IGC, que é aplicado em todos os cursos superiores do país, a gente consultou a literatura, estabeleceu uma rede de objetivos meio e fim, e aí a gente pode estabelecer como valores somente a objetividade, né? Ou seja, construir uma proposta que seja objetiva, que utilize que seja de fácil aplicação, de uma aplicação prática, a universalidade, né, ou seja, uma situação,
uma solução que seja aplicável a toda a rede, né, de uma forma fácil, que não necessariamente precise de um arcabouço técnico, né? E a questão da pluralidade, né, de você conseguir também envolver outros participantes, não só como é uma rede tão grande, tanta diversidade de atores, né? Seria importante também promover a pluralidade dessa solução, né? E aí a gente chega aqui dentro da fase convergente, onde a gente vai começar a definir o plano de ação. A gente tem aqui, né, principalmente a estruturação dos objetivos, né? E aqui eu já passo aqui para essa parte mais à direita, né? E aí a gente tem os objetivos e meios, né? Que seria o objetivo fundamental, né, de fornecer subsídios para a avaliação de desempenho, como a gente já falou, e aí os meios, né, dentro desses valores que a gente definiu, seria utilizar os indicadores já existentes, promover a participação, né, como já falei, facilitar o acesso, visualização e compreensão das informações, ou seja, de uma forma mais prática e de fácil compreensão, e proporcionar insumos para tomar a decisão e elucidar as prioridades de ação de unidades. Então, dentro dessa perspectiva de estudar o problema pelo VFT, a gente estabelece essas prioridades, né, esses valores que devem permear a nossa decisão. Então, por isso, essa metodologia foi importante dentro dessa perspectiva de chegar a esse método e essa solução. E a partir disso, a gente chega no método Electrimore, né, que é um método da família Electri, de sobreclassificação ou subordinação, né? Os métodos da família Electri se configuram dessa maneira, né? Baseado em comparações entre as opções, de cada uma com todas as demais. E a partir do Electrimore, ele vai um pouco além, porque além de permitir a inserção do peso ordinal, da participação de múltiplos tomadores de decisão, ele também distribui alternativas em categorias ou classes, né? E estabelecendo esses perfis de classes otimista ou pessimista. Então, isso é importante porque ele vai dar uma perspectiva tanto otimista em relação a comparar alternativas com outras a partir do último perfil, no perfil otimista, e no perfil pessimista, que é um pouco mais exigente, ele vai comparar a alternativa A sucessivamente a alternativa B partindo do primeiro perfil, né? Além disso, ele também permite atribuir valores de limiares de preferência, fraca, estrita e o veto. Então, a partir disso, a gente tem aqui a aplicação do método em si, né? O que foi realizado, né? Então, como a gente organizou o problema, a gente estabeleceu alternativas e os critérios, né? As alternativas que a gente definiu foram as unidades da rede federal, ou seja, no caso a gente selecionou somente as da região sudeste, até como é um trabalho experimental, uma proposta de avaliação, né? Então as alternativas seriam as unidades da rede federal e os resultados desses indicadores, né, de cada unidade, né? E os critérios foram os indicadores de gestão, ou seja, como que as unidades se saíram a partir desses 12 indicadores de gestão, certo? E como papel de decisor, a gente conseguiu que um professor, né, no caso, que já exerceu o cargo de diretor de pesquisa em uma das unidades do interior do estado do Rio de Janeiro, que ele estabelecesse essas avaliações dos critérios, ou seja, os indicadores, né, foram avaliados par a par, né, para que a partir das ferramentas de formulários do Google, e com isso a gente parte já para essa segunda parte aqui, que a partir das ponderações que a gente teve em relação aos critérios, ou seja, a comparação entre critérios de maior ou menor importância entre eles, a gente teve aqui a matriz de ponderação, né? Essa matriz de ponderação dos critérios foi obtida através da ferramenta Prometheus SAP Web M1, né? Uma ferramenta disponível na internet que facilita essa inserção de dados e a obtenção desses pesos. E para obter as classes, né, a gente usou o JElectri, que é, né, um software também disponível, que a gente separou em 3 classes. A gente buscou estabelecer como critérios de 3 classes, né, dentro dessas unidades, definiu os limiares de preferência e estabeleceu 2 níveis de corte como uma forma de fazer uma comparação entre dois cenários, né, ou 2 sensibilidades diferentes em relação a essas classes, né? E a partir desses 2 níveis de corte, com o lambda 0.85 e 0.95, a gente fez a consolidação entre esses 2 níveis de corte gerado, né? E aí essa consolidação busca basicamente, entre esses 2 cenários, estabelecer uma visão unificada, consolidada, né? E aí o critério estabelecido é a repetição de classe ou mais baixa em caso de parte. Aqui tem rapidamente aqui a ponderação dos critérios, só para demonstrar mesmo, né, os critérios, qual o resultado
né, qual que se demonstrou mais significante segundo o decisor, né? Mas o que é importante mesmo é aqui, nessa essa tabela final aqui, onde a gente tem os resultados do Electromore e com as classes consolidadas. Então, essa parte de cima aqui, a gente tem as unidades, né? Aqui à esquerda são os IF, FMG, IF Sul de Minas. E aqui na direita, a gente tem as classes, né? Onde a gente tem os dois cenários, né? De lambda 085 e 095 e as classes obtidas, né? A gente vê, então, a partir dessas classificações obtidas pelo método Electromore, a gente fez a consolidação, que é a parte aqui de baixo aqui, e dentro dessas três classes propostas, né, classe A, B e C, né, somente uma ficou na classe A, né, que seria o IFO Sul de Minas, e outras na classe B, e a grande parte dessas 12 unidades da região Sudeste ficou na classe C. Né, e aí, a princípio, a gente vê uma certa discrepância, né, entre os resultados. Né, são de uma mesma região, essas unidades, e somente uma atingiu, né, um critério mais de excelência, né, digamos, se distanciou em relação à outra pelo critério na classificação. Né. Então, a partir desses resultados, a gente pode já estabelecer algumas considerações finais. A gente vê que a ponderação entre os indicadores foi preciso extrair o grau de importância dos indicadores, né, isso é importante, porque a gente saber de um decisor qual que eles consideram maior ou menor importância é importante para estabelecer critérios, né? Claro que a gente viu só um, mas isso pode ser extrapolado para outras perspectivas. E a metodologia se mostra útil, né, para a classificação das unidades, para enfatizar o estado geral da rede. Né? A gente pode tentar estabelecer um estado em que situação estão as unidades da rede, seja por região, seja por modo geral. E os resultados evidenciam, como eu já falei, na questão da discrepância entre as unidades estudadas. Né? Além disso, para finalizar, motivam-se a aplicação futura dessa metodologia para maior variedade de impressões sobre indicadores de gestão, ou seja, você pode ampliar essa obtenção de ponderação e de critérios, desses critérios, né? E você permite também discutir a aplicabilidade de alguns indicadores, né, a partir da ponderação. Por exemplo, se você vê que um indicador não é percebido com tanta importância, será que ele vale a pena a ser considerado ainda nessas avaliações? Né? Então, essa seria a nossa apresentação do trabalho. Agradeço a atenção aí e me coloco à disposição para dúvidas e comentários. E obrigado pela oportunidade também.